O São Paulo Futebol Clube hoje com a necessidade de se remontar, né? De voltar e tirar aquele pesadelo que foi a gestão anterior. Ele corre contra o relógio para montar um time capacitado, porque o ano de 2026 agora ele passa a ser um ano interessantíssimo, onde nós tínhamos uma situação de desespero, de muita melancolia, muito pessimismo, e agora o São Paulo mostra estar numa primeira prateleira do futebol, mas para isso tem que se reforçar. O próprio Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, na última entrevista, ele fala abertamente sobre as contratações. O São Paulo não fica atrás, ele vai para cima de contratações, tem nome de um cara que joga em Portugal interessantíssimo, além de propostas oficiais que o São Paulo já fez, e eu quero atualizar como está cada uma aqui para nós discutirmos o tricolor paulista e todas as últimas notícias do São Paulo hoje. Vamos lá então? Eu quero mostrar também como é que tá a situação do Alisson, principalmente depois do Corinthians fazer uma contratação de um jogador que ele tira um peso das costas do próprio torcedor são paulino, uma coisa interessantíssima. E também Lucas Moura quebra o silêncio, dá uma entrevista interessantíssima por um ponto ali que ele coloca. O lateral direito, ex-lateral direito do São Paulo, Wilsinho, que hoje virou comentarista na televisão, ele dá um depoimento falando que o São Paulo deveria abrir mão do Paulista. Uma coisa para nós discutirmos aqui agora, porque o Wilsinho ele tem uma relevância bem legal e ele tem uma importância boa, um cara bem bacana. Ferreirinha vai embora do São Paulo mesmo? Eu quero atualizar de tudo. Vem comigo então, chega nesse laicão aí e vamos juntos. Faça parte comigo desse time, dessa família que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui todos os dias, beleza? Então, vamos lá. Olha só, o São Paulo hoje, ele tem uma discussão a respeito do Rollieser, lá do Santos, né? É uma das notícias atuais do São Paulo. Tem uma também do Marcos Leonardo, que eu tô apurando uma última coisinha, um último detalhezinho pro dia de hoje. Trago mais tarde. Por enquanto, não quero falar do Marcos Leonardo, mas assim, o cara tá para ser emprestado aqui pro futebol brasileiro, com opção de compra. Flamengo pulou fora, pelo que eu fiquei sabendo, a coisa tá ficando boa. Depois falamos de Marcos Leonardo, porque agora seria muito vago. E o Rollieser também tá vago, né? Num primeiro momento, ele poderia ser muito interessante pro São Paulo. Quando você vira a página, o Santos não tem a menor intenção de perder o Rollieser. O São Paulo, ele tem o Alisson, que é o tipo de jogador que é agora utilizado como moeda de troca. O São Paulo quer utilizar o Alisson para ganhar um reforço. O São Paulo sabe que não vai conseguir dinheiro pelo Alisson. Então ter um reforço para alguma posição, que nem precisa necessariamente ser um volante. Claro que se for um cara igual o Rollieser, você usa como meia, como segundo volante, pode até fazer ali o meio campo ali como primeiro volante, até pode. Então é um jogador versátil. Esse tipo de cara interessa. Mas o São Paulo não está prioritariamente agora querendo um volante. Um ponta-direita hoje se faz muito mais necessário nesse time do São Paulo Futebol Clube, que contratou recentemente lateral esquerdo, que fechou com o São Paulo aí, tem lateral direito novo, que fechou com o São Paulo, tem zagueiros assim a perder de vista, volantes. O que tá faltando realmente é meia e ponta-direita, é o que o São Paulo carece ali no elenco principal, né? Então o Alisson, ele com o Rollieser, poderia ser essa moeda de troca. Não deu certo por enquanto. O Rollieser é um jogador que ele faz parte dos planos do time do Santos. O que pegou é que o Alisson, ele até hoje ele gostaria de ter ido pro Corinthians, né? Como o Corinthians pulou fora da contratação, o Corinthians, ele é atual campeão da Copa do Brasil, ele está jogando bem ali com o Dorival quando o jogo vale mesmo, sabe? Então ele acabou de ganhar aquela Super Copa do Brasil do Flamengo, é um time que tem o elenco já. Se tivesse em crise, claro que o Alisson iria valer o valor que o São Paulo pediu e o Corinthians teria pago. Como eles estão bem, eles trataram o Alisson como um segundo plano. Agora eles acabaram de fechar com o Alan, aquele volante que estava quase para vir para o São Paulo, no rolo com o Marcos Antônio. O Flamengo de fato não queria o Alan e acabou que o Alan vai embora para o Corinthians agora e o Alisson perde o espaço ali. Então o São Paulo está tentando pegar o Alisson e conseguir um Rollieser, conseguir um Cauli, né, lá no Bahia. O São Paulo está tentando e isso já é uma coisa boa. O São Paulo não está parado com o Alisson ali de braço cruzado, pagando salário de um jogador que agora mal vai ser relacionado para o banco de reservas. É quase impossível ele ser relacionado para um jogo como titular e assim, até como reserva ficou bem difícil para ele, é o tipo de cara que não deu certo não. E o São Paulo então com o Rollieser já tá meio frio, Cauli tá bem mais quente, tá? O Cauli é um jogador que ele não virou uma novela, tem gente falando, virou a novela Cauli. Não virou a novela Cauli.
O Cauli é o jogador que o Bahia já disse para o São Paulo, respondendo uma proposta oficial que o São Paulo fez. O Bahia chegou e na hora falou que não queria emprestar. O Bahia gostaria apenas de vender o Cauli. Só que o Cauli, quando bate o pé no Bahia e ele fala que deixa claro que não quer mais jogar por lá, o próprio Cauli tá ali incomodando o torcedor baiano. Quando o cara chega nesse nível de eu tô jogando aqui, mas não querendo ficar aqui, qualquer passe errado falam que é má vontade. Qualquer chute errado dizem que é má vontade. E qualquer jogador adversário que faz um gol, o Cauli que não marcou. Então, a relação do Cauli com o time do Bahia é mais ou menos igual a do São Paulo com o Alisson. Não tem muita relação agora de afetiva, não tem mais o carinho, não tem mais a confiança, principalmente, de achar que o cara tá ali entregando o máximo dele. Então, o Bahia se vê numa sinuca de bico também de ter que liberar o Cauli. O São Paulo é o time que mais interessa tanto pro Cauli, como também a lógica da contratação. Pode o Cauli ir pro Atlético Mineiro, uma vez que o Scarpa é reserva? Até pode, não seria uma coisa impossível. Agora, quando o São Paulo faz a proposta, o mesmo São Paulo que tem o Alisson para oferecer pro Bahia, o mesmo São Paulo que tem também o histórico recente de ter vendido, flexibilizando o Rodrigo Nestor e o próprio Michel Araújo pro Bahia, o São Paulo hoje ele tem um passo à frente. Então o Cauli tá muito perto. Enquanto o Rollheiser não está perto, o Cauli tá muito perto. E o São Paulo também tem aquela proposta por Kevin Zenon, né? Eu tava vendo ontem aquele jornalista, o Ekran Kunur, que é um jornalista, acho que é turco, né? Ekran Kunur, eu não sei qual que é a origem dele, mas o nome mesmo ele é árabe. E ele é um dos jornalistas mais bem informados do globo terrestre, do mundo mesmo. E ele colocou ali que o jogador... O Kevin Zenon, ele tem proposta, ele interessa agora para o Benfica, lá de Portugal. Ele tem proposta do São Paulo, ele tem também uma sondagem muito forte com proposta do Alavés, lá da Espanha, mas Alavés ficou meio fraco pelo jogador não querer ir. O São Paulo passou à frente do Alavés e o jogador tá ali no Boca ainda tentando se firmar na proposta, tentando garantir que vai sair. Quando o Benfica entra na jogada tentando o jogador pro próximo verão, então ficou pro São Paulo um pouco mais difícil o Kevin Zenon, porque o Benfica não é o Alavés, né? Não é o Málaga, não é o Estoril. É um time mais forte, grana, bate título ali em Portugal, joga Champions, é um time forte o Benfica. Então, quando olha pro Kevin Zenon e o Benfica na jogada, a gente fica um pouco mais preocupado. Agora, o Cauli acho que é mais jogador que o Kevin Zenon, tô esperando muito que o Cauli venha. O Kevin Zenon é mais novo, né? Seria um cara promissor, futuro. Pro momento atual do São Paulo, que o título tem que vir em 2026, não é pra amanhã, é pra hoje. O São Paulo ter o Cauli hoje seria para mim até um pouco mais interessante do que ter o Kevin Zenon. Antes de falar do Pedrinho e também do Alan Guimarães, o São Paulo hoje, ele tem o Ferreirinha com o pessoal batendo a porta para levar o Ferreirinha embora do São Paulo e também o Cédric Soares. Ainda está no campo especulativo, mas tem vários times ali do Oriente Médio querendo levar o Ferreirinha e tem também times europeus, especificamente de Portugal, querendo levar o Cédric Soares. Pro Cédric, não apareceu nada do tamanho do Benfica, do Porto, nem do Sporting, é menos. Times assim, subtimes ali de Portugal, que jogam a primeira divisão do Campeonato Português, mas não jogam Champions, não é time de primeiro escalão. Mas o Cédric Soares também, né, olhando pro cenário atual, onde chegou o Lucas Ramon no São Paulo, o Cédric não tem a menor condição de jogar mais, porque ele já era banco do Mike, que é 1000 vezes melhor que ele. Chegou o Lucas Ramon, que aparentemente é melhor que o Mike, o Cédric acabou, né? Então o Cédric, qualquer propostinha pra ele voltar a Portugal, ele vai morar no país dele, mora na Europa, ganha em euro e vai jogar onde vai ser feliz, né? O São Paulo tem que se livrar dessa bucha aí, que foi mal contratado, uma enganação plena. Tomara que ele vá embora urgentemente. Quando o São Paulo fala de saídas, né? Você vê o Ferreirinha, por exemplo. O Ferreirinha tá numa má fase que a grande parte da torcida do São Paulo tá pedindo fora a Ferreirinha. Principalmente torcedores que ouvem certos jornalistas que não sabem de futebol direito. Quando sabem, ocultam algumas informações porque não querem ferver a torcida. Quando eles têm uma opinião e conflita diretamente com seus empregos, a sua emissora, o seu coleguinha de imprensa, o trabalho que você tem, os jornalistas eles escondem e falam da maneira que eles querem. Quando o Ferreirinha ele é massacrado, ele não foi
perseguido, o Ferreirinha ele não foi criticado, o Ferreirinha ele foi massacrado por alguns caras por aí, e claro que o Ferreirinha, na opinião pública, ele começa a perder muita força, né? Só que o Ferreirinha no São Paulo nunca jogou mal. Ferreirinha agora, nesse último período, que nós estamos aqui em começo de fevereiro, em 5 jogos, o Ferreirinha de fato não foi bem. De fato ele não foi bem. Em 5 jogos. Mas o Ferreirinha no São Paulo nunca jogou mal. Sempre brigando artilharia, sempre fazendo gol, sempre dando assistência. O cara que mais dribla, o cara que mais tem força de vontade. Quantas vezes não dissemos, o Arboleda tá meio sem vontade, o Luciano tá meio sem vontade, Caleri não tem a menor condição de jogar nesse time mais. Quantas vezes? O Lucas Moura tá aposentado. Quantas vezes isso não foi falado aqui? E o Ferreirinha, a única coisa que fala é da tomada de decisão dele, que é meio ruim. E é mesmo. Mas aí cabe ao técnico. Eu não quero chute, eu quero 500 cruzamentos. Eu não quero cruzamento, eu quero 500 chutes. Cabe ao técnico posicionar melhor o Ferreirinha e dar a instrução que o técnico quer pro Ferreirinha. Então tá faltando técnico pro São Paulo pra posicionar o Ferreirinha. É só isso. Agora o Ferreirinha hoje, ele tá sendo massacrado no São Paulo. Então é muito provável que ele vá embora mesmo. Ele bateu o pé, ele fez força para ir pro São Paulo por ser São Paulino e vamos perder o cara de graça. E amanhã já vão pedir, esses mesmos caras que estão querendo, na mídia, tá? Os jornalistas que estão massacrando o Ferreirinha, são os caras que amanhã vão dizer que o São Paulo não tem o time competitivo para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Grêmio, porque o São Paulo não tem o cara do 1 contra 1, não tem o cara do drible, não tem o cara do cruzamento, não tem o cara da velocidade, que o São Paulo é pragmático, que o São Paulo joga num jogo ali de veteranos com o Luciano e Caleri e Lucas Moura, e que por isso ele não pode competir. Então é óbvio que isso vai acontecer amanhã, descartando o Ferreirinha. Sou totalmente contra, já deixo isso bem claro aqui. Vou ser cobrado por isso a cada erro de passe do Ferreirinha, serei cobrado por isso a cada chute errado do Ferreirinha, mas não tem problema, eu tô falando a verdade aqui. O Ferreirinha, pra mim, joga bola. Falta o Crespo saber extrair mais do Ferreirinha. Eu acho que ali o Crespo tá devendo muito, mas muito, você não tem nem noção do quanto. Tá bom, o trabalho do Crespo tá razoável, né? Ele tá, melhorou, São Paulo tem resultados, o Crespo deu uma melhoradinha. Há quem diga que o Crespo também não é um técnico pro São Paulo, e eu acho talvez que nem seja mesmo. Mas enfim, depois a gente fala do Crespo. O Wilsinho, lateral direito do São Paulo, que foi, pra mim, um dos melhores laterais que eu vi no São Paulo, gosto muito do Wilsinho, ele tá trabalhando agora em alguns programas de televisão, internet, e ele falou aí que ele torce meio que pro São Paulo não passar no Paulista, pra colocar o expressinho aí contra a Ponte Preta e torcer contra, e se perder pagar o bicho, porque o São Paulo ele não pode passar, porque depois vai ter lesões, porque depois vai ter cansaço pra disputar o Brasileirão, o Sul-Americano e Copa do Brasil. Também sou veemente contra esse tipo de opinião. Acho que o São Paulo não ganhar o Paulista é crise, acho que o São Paulo tem que entrar pra ganhar todos os torneios, e esse papo de que não pode jogar, como é o papo do Rogério Ceni, do Crespo, tem jogo a cada 3 dias, parece que os técnicos não querem mais que jogue futebol. A impressão que eu tenho de alguns jornalistas é que não quer que ganhe mais, porque o São Paulo hoje, ele chegou numa situação que um cara faz um gol... Essa mídia começa, mas quem fez o gol? Será que eu gosto desse cara? Comemoro ou não? Mas vou comemorar esse gol de hoje, mas eu não quero que o técnico caia. Sabe, parece que o São Paulo não é um time pra torcer mais, é um time pra analisar. E isso tá incomodando bastante. São Paulo agora não tem que ganhar o título paulista, não tem que entrar pra ganhar a Sul-Americana, porque ela não é importante igual a Libertadores. Não tem que ganhar a Copa do Brasil, porque amanhã ou depois você não tem como ir pra... Sabe, é uns negócios que você fala, o que é isso, cara? Não tem chance de ganhar o Brasileiro. Nenhuma, na opinião desses caras aí. Não tem chance de ganhar a Copa do Brasil. Foi na sorte. Dorival não era capaz, o Rato não era capaz, o Caleri, o Lucas, tudo inútil. Mas ganhar aquela Copa do Brasil na sorte, mas não era. Então não ganha Brasileiro, não ganha Copa do Brasil, não ganha Libertadores. E no Paulista, bota o time em reserva pra não ganhar mesmo. Aí não vai dar, né, também, não é pra ganhar nada, não é time de futebol, é pra analisar o que aqui, é um time de academia, é um time pra recuperar músculo, é um time de fisioterapia? Não, de jeito nenhum, mas impossível concordar com esse tipo de coisa, meu povo. O Alan Guimarães, do Moreirense, é um jogador que o São Paulo tá na sondagem. Ele joga no Moreirense do Porto, tá? O jogador, ele fez 128 jogos com a camisa do Moreirense, tem 22 gols e 26 assistências, totalizando 48 participações diretas em gol. É um número muito bom aqui para um cara que é meia, tá? 22 gols e 26 assistências, quer dizer que ele é tanto assistente, como também é um cara artilheiro, né? Então acho que assim, a cada 3 jogos praticamente, a cada 4 jogos faz um gol, é importante, ou dá assistência, a cada 2 jogos
jogos ele dá um gol, uma assistência. Eu acho, a cada 2,5, quase 3 jogos ele dá um gol, faz um gol, dá uma assistência. Eu acho bem interessante o jogador aí, o Alan Guimarães. É um tipo de jogador que o São Paulo apenas sondou, mas lá no Moreirense não é difícil de trazer, né? E além disso, surgiu na última hora aí que o Pedrinho, o ex-Corinthians, lembra do Pedrinho? O ex-Corinthians, que foi um dos pivôs ali da demissão do Carille no Corinthians, era o Pedrinho e o Matheus Vital, né? Um era muito magrinho, o Matheus Vital era um jogador assim bem fraco mesmo, mas o Pedrinho, o que tinha pra ele lá, a crítica era que ele era muito magrinho e que por isso ele não conseguia performar da maneira que os times precisavam. Ele tá lá fora agora e o São Paulo começa a fazer uma sondagem por ele. O Corinthians declarou sim ter um interesse no jogador. O Corinthians, o Flamengo está de olho e o São Paulo também tem interesse na contratação, vem na matéria. Então, se o São Paulo traz o Pedrinho hoje, o São Paulo traria o Pedrinho para ser com certeza o ponta direita ou ficar rodando posição com o Lucas Moura. Ou o Lucas Moura cai na ponta direita, o Pedrinho faz a meia, ou o Pedrinho cai na ponta direita e o Lucas Moura faz a meia. Ficaria essa dobradinha dos dois jogadores que viria o Pedrinho para jogar junto com o Lucas Moura. Cara, eu acho que é uma ótima contratação, tá? O Pedrinho, ele não é o Antony, né? Ele não é o David Neres. Claro que não é. Lógico que não. Nunca foi e nunca vai ser. Mas assim, também ele não custa o preço do Antony e do David Neres, né? Então, já que você não tem grana pra trazer o Antony e o David Neres, você trazer um cara igual o Pedrinho, claro que eu queria o Luiz Araújo. São Paulo tinha tudo pra buscar o Luiz Araújo, tá no banco lá, sabe? É uma coisa absurda você ver o cara daquele no banco e o São Paulo nem tentar. Com o Flamengo babando pra ter o Marcos Antônio, e aí você nem tenta. Mas tudo bem, não quer tentar, não tem problema, também é paciência. Agora o Pedrinho, dando sopa por aí, o São Paulo é o time que mais precisa dele. Muito mais do que o Corinthians de hoje e muito mais do que o Flamengo. O Pedrinho no São Paulo hoje, ele chega pra jogar. E eu acho ideal sim a contratação, principalmente se não tiver um histórico de lesão mais, que ele tinha antigamente, e também não ter um valor muito alto de mercado. Não tendo esse valor, chega o Pedrinho, chega um cara leve, habilidosíssimo, é driblador pra caramba, um cara que jogaria com o Lucas Moura, Luciano e Calera, ele se encontra no futebol rapidinho, principalmente no São Paulo, que tá louquinho pra mandar o Ferreirinha embora, o próprio técnico e jornalistas da imprensa não querem ver o Ferreirinha pintado de ouro, então vai acabar acontecendo pior, portanto o Pedrinho seria uma coisa bem interessante. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!